Então, o nosso assunto de hoje é a salvação dos ricos. E alguém já se questionou se todos os ricos vão se salvar? Será? Qual será os motivos pelos quais fará com que um rico se salve? Olha só que interessante, né? Vamos ver se a gente descobre esse enigma aí, né? Porque Jesus foi bem claro que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Parece uma coisa exagerada, mas é assim, traduções, interpretações. Alguns falam que era o pelo do camelo que era muito grosso, outros falam que tinham outros sentidos, não é? Mas no fundo, basicamente era isso, porque a riqueza é absolutamente sedutora. A gente fala mal dos ricos porque a gente não é rico. E alguns falam mal porque gostariam de ser e não são, não é mesmo? Eu, por exemplo, sou assim, né? Eu falo mal dos ricos, mas bem que eu gostaria de ter um dinheirinho, né? Um dinheirinho a mais aí para pagar minhas dívidas, que não são poucas por aí, não é? Porque quem faz dívida, obviamente, porque ainda precisa entender como é que funciona o dinheiro, né? Porque se a gente entendesse, a gente não faria dívida, não é mesmo? Mas dizem que os ricos fazem muitas dívidas para multiplicar os recursos que ele tem. Então, às vezes, ele tem 1 bilhão de dívida e é mais rico que você. Olha só, tem 1 bilhão de dívida e é mais rico que você. Qual que é o seu patrimônio líquido? É 2 bilhões, mas eu devo 1 bilhão. Então, no fundo, ele está igual a gente, né? Porque se ele deve um e tem dois, então não tem jeito, não é? Bom, então façamos o seguinte: a gente sempre pensa que a riqueza é assim um sinal de sucesso. Todo mundo pensa isso. Aliás, isso é apregoado constantemente para as pessoas. Riqueza é sinal de sucesso. Por um lado, sim, algumas pessoas se esforçam de uma forma muito positiva e vão atrás de recursos, de possibilidades, de desenvolvimentos. A riqueza traz muitos bens para a humanidade. Todos esses desenvolvimentos que nós temos, tanto na medicina, como na área farmacêutica, como nas descobertas fitoterápicas, todos esse desenvolvimento aconteceu porque existia um subsídio por trás. Alguém estava patrocinando isso, alguém estava promovendo isso, alguém estava financiando isso, alguém estava trabalhando para que isso acontecesse, gastando muitas vezes de rico tempo para encontrar soluções. Então não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, porque assim, muitas pessoas vêm com a genialidade de desenvolver determinadas coisas, mas muitas vezes se esbarram na falta de recursos para tal. Existem grandes descobridores na humanidade que faliram muitas vezes. Diz que o inventor desse pneu que a gente usa, o tal do Michelin, ele faliu diversas vezes para chegar na borracha que hoje se utiliza no automóvel, no pneu do automóvel. Então, a gente vê, por exemplo, o Santos Dumont, né, quantas vezes ele precisou fazer aquele avião tentar subir. A gente vê, por exemplo, o Thomas Edison, o Graham Bell, diversos outros cientistas que precisaram, às vezes, com sacrifício. Cientistas que doaram a vida para que a ciência fosse promovida, auto-experimentando remédios, fórmulas, químicas, para ver o resultado dela segundo o seu entendimento. E alguns chegaram a perder a própria vida. Tem a história de uma senhora que descobriu lá uma radiação, era uma bolinha azul, um quadradinho azul que iluminava, ela dormia com aquilo. E tudo que tocava ficava azul e aquilo era altamente radioativo. Só que depois é que foram descobrir, depois que ela teve todos os problemas da radiação. Então, muitas pessoas foram promovidas e muita gente hoje sobrevive graças ao desenvolvimento científico. Então, há 100 anos atrás, uma gripe era capaz de matar. Há 100 anos atrás, nós não podíamos ter nem sequer um sapato. Então, hoje nós somos muito mais ricos do que os nossos antepassados.
que não tinham recursos e poderiam fazer o que fosse possível para tê-los e não conseguiam ter. Então, nossos avós, bisavós, muitas vezes viveram uma situação que hoje um mendigo é mais rico do que eles. Por quê? Porque hoje, se ele tem um problema de saúde, vão lá, dão uma injeção nele, uma vacina ou um antibiótico. O antibiótico, por exemplo, é uma coisa que salvou a humanidade por vários anos. Hoje, obviamente, tem as suas restrições, mas por vários anos. E os problemas dentários que a gente tinha, enfim. Eu fico pensando nesses problemas dentários. Uma vez eu vi uma cadeira de dentista que o moço era que nem bicicleta, ele tinha que pedalar para rodar um motorzinho. Aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, ele tinha que pedalar e pôr o motorzinho na pessoa. Como é que podia ser um negócio desse, meu Deus do céu? Será que não escapava do pedal dele lá? Naquele tempo, os barbeiros eram cirurgiões, barbeiro de cabelo. E aí tava com a dor de dente, o barbeiro de cabelo ia lá e extraía o dente. Olha que beleza, né? Dava uma madeira para você morder, uma pinga para você tomar, e aí você... Olha como nós somos ricos hoje, não é mesmo? Hoje até para tirar uma unha encravada, uma vergonha, e tem gente que vai no médico para tirar uma unha encravada. Uma vergonha isso, não é? Meu Deus do céu, eu conheci uma pessoa que fez isso, foi no Hospital das Clínicas para tirar uma unha encravada. Chegou lá e morreu de vergonha, porque tinha um monte de gente quase morrendo, parecia uma guerra, e ele com a unha encravada. O médico falou para ele: o que o senhor traz o senhor aqui 3 horas da manhã no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo? Ele olhou para o lado, olhou para o outro, falou: eu acho que eu estou no lugar errado. Pegou, foi embora, saiu correndo e teve um sonho. Teve um sonho. Porque foi dormir, foi pedir para Bezerra de Menezes, Sheila, Alta de Souza, sabe? Para todos, André Luiz, para todos os espíritos médicos, por causa daquela dor no dedão. E aí ele teve um sonho. Mas você é medroso mesmo, hein? Meu Deus do céu, como que Jesus vai contar com você com esse medo aí? Vai na mulher que corta a unha lá, que ela resolve isso. E ele tinha coragem de ir? Olha só, né? Bom, mas vamos lá. Será que a riqueza material garante a salvação? Mas o que é salvação? Aí está o ponto. As pessoas pensam que salvar assim, salvou, pegou aquela turma de gente, colocou numa nave especial, foi para um planeta especial, está salvo. O que ele vai fazer lá? Não vai fazer nada, só vai comandar, tomar suquinho de limão, sossegadão, vai para a praia, vai jogar dominó na praça, deve ter praça lá, né? Porque lugar que tem gente que não tem o que fazer, tem praça, não é mesmo? Porque a pessoa precisa ficar na praça um pouquinho, pôr o pé na terra, assim, a gente que não tem o que fazer, né? Aí fica lá meia hora com o pé na terra, né? Fazendo algum serviço, aí vai na praça, ou vai, sei lá, no happy hour, mas aí não tem bebida alcoólica, é o happy hour assim, de água alcalina, de água gaseificada, de água saborizada. É melhor a gente já ir se acostumando, viu? Vai se acostumando. Não esse negócio de cerveja, de outras bebidas, não. É só esse tipo de água, viu? Então, aí pensa que se salvou dessa forma. Imagina só. Salvação não é confortador o que eu vou falar, viu, gente? Não se ilude, não é confortador. Mas salvação é para continuar trabalhando. Vamos imaginar assim, você está num barco, e aí o barco vira, e você está lá no meio da água, e aí você está querendo se salvar, você não sabe nadar, você está se debatendo, aí por sorte vem alguém lá e tira você da água e te salva. Ele te salvou para quê? Para você continuar vivendo, enfrentando os seus problemas, suas dificuldades, as suas questões, melhorando, se desenvolvendo, aprendendo, crescendo. Salvação é para isso. E alguém consegue melhorar, crescer, desenvolver, tomando suquinho? Consegue? Será que consegue? Mesmo que levar um livrinho lá na rede, ficar na rede, agora deve dar um sono lascado, você levar um livro. A senhora já ficou na rede? Não? Ainda não? Então, ficar na rede, aí você fica lá na rede, aí você está lendo para aprender, né? Aí quando você vai ver, você está em outro planeta, ou para cima ou para baixo daquele, porque, meu Deus do céu, a gente dorme até sentado nessas cadeiras, né? Imagina uma rede. Vai aprender o quê, meu Deus do céu? Bom, mas vamos em frente.
Bom, a doutrina nos convida a resolver essa questão. Ser rico não é o problema. O grande problema da riqueza, agora se preparem, hein? Vocês que estão cheios da grana aí, se preparem. É como a gente usa a riqueza. Esse é o grande problema. Então não importa para Deus se você é rico ou pobre, mas como você usa das suas faculdades. Olha lá a parábola dos talentos. Talentos não, aquela parábola que o Senhor dá 5 talentos, dá 5 para um, 3 para um e 1 para o outro. O que tem 5 multiplicou, o que tem 3 multiplicou, o que tem 1, ficou com medo, não multiplicou. Então, às vezes, a gente recebeu 1 talento, mas não multiplicou. Mas qual o talento que nós recebemos? Não sei, tenho facilidade para cuidar de pessoas, tenho muito amor pelas crianças, pelos idosos, mas tem tanta coisa para fazer no mundo, né? Eu vou cuidar deles, assim, na embarcação de um navio, vou cuidar deles na Europa, nos Estados Unidos, assim de passagem, sabe, assim de passagem. Se ele estiver no trem, tiver uma síncope, aí eu socorro, põe ele sentadinho, chama a polícia, chama um bombeiro. Não usou o talento que recebeu. Olha só. Em compensação, tem gente que tem muitos talentos e multiplica para tudo quanto é lado. Faz empreendimentos para tudo quanto é lado. Não só empreendimentos materiais, de coisas materiais, mas desenvolve possibilidades, envolve questões educacionais, de saúde, ajuda a familiar a estudar, ajuda pessoas a se desenvolver, ajuda entidades a se manter de pé, ajuda boas iniciativas a se manter, usa o dinheiro de uma forma cristã. Vejam, usar a forma cristã não é só o dinheiro que se usa, o tempo também de forma cristã. E isso me dá até uma dor nas costas, viu, quando eu lembro disso, porque de vez em quando eu penso assim, meu Deus do céu, às vezes eu preciso chamar um dos meus filhos para trocar o canal da televisão para mim, eu não consigo sair do sofá. Aí eu fico pensando assim, será que eu estou usando meu tempo de uma forma cristã? Vendo essas porcarias que eles mostram para a gente na televisão, meu Deus do céu, não é? Mas aí eu dou uma desculpa para mim mesmo, claro. Eu tenho que me iludir um pouco também, né? Eu falo assim, eu tenho que ver essas coisas para saber o que está acontecendo no mundo. Olha só que desculpa que a gente dá para a gente mesmo, né? Eu tenho que assistir esses filmes para saber o que eles estão fazendo de filme aí, de porcaria aí no mundo. Porque, veja, é difícil garimpar uma coisa boa, não é? Nesse tipo de coisa. E a gente joga fora, assim, tempos preciosos, que podiam fazer coisas mais úteis, mais saudáveis, mais cristãs. Então, o camarada faz uma festa para experimentar o uísque. Olha que bonitinho. Gasta 200 milhões de reais. Mas que beleza, hein? Meia dúzia para experimentar o uísque. Olha que coisa boa, não é? Paga avião, jatinho, não sei o quê. Paga não sei quem, não sei para quê. Olha, umas coisas assim, 200 milhões, né? Sei lá. Eu acho que 200 milhões dá para refazer metade da favela aqui do Heliópolis. Acho que dá. Derrubar tudo e fazer outras casas. Acho que dá. Nós não estamos aqui para julgar, tá? Eu nem sei quem gastou 200 milhões, só inventei essa história, viu? Eu só inventei, tá bom? Só inventei. Isso daqui é ficção, tá bom? É ficção, isso aqui é ficção, tá bom? Isso é ficção. Bom, Jesus afirmou que é mais fácil o pelo do carneiro, ou o camelo, ou o pelo do camelo, ou sei lá o quê, uma corda com nó, passar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar. Mas parece que é uma condenação à riqueza, mas na verdade não é. Apego, orgulho, egoísmo. Porque, veja, uma pessoa que consegue recursos
Muitas vezes ela pensa assim: não, isso aqui é meu, ninguém vai tirar de mim, eu vou usar isso só para o meu deleite. Olha só, não favorece ninguém com os recursos. Aí fecha os olhinhos, quem vai usar os seus recursinhos? Na maioria das vezes, os seus filhinhos, ou os seus sobrinhos, ou os seus parentinhos, ou o seu governinho. Tudo ninho, né? Tudo pequenininho, né? Porque não soube usar de uma forma cristã. Olha só, meu Deus do céu. Bom, a riqueza pode ser uma prova, como pode ser uma expiação. Porque tem rico que sofre demais por conta de ter recursos materiais. Não consegue fazer nenhuma amizade, o tempo inteiro perseguido, o tempo inteiro pessoas interesseiras, não consegue ter uma amizade sincera, não consegue ter amigos reais, do sentimento, do coração, não consegue, vive uma aflição. Sabe, tá cheio de gente ao redor, mas todo mundo de olho em alguma possibilidade dessa pessoa. Todo mundo. Então, como que pode viver assim? Não é uma expiação ter esse recurso? Porque às vezes você vê uma pessoa. Ontem veio um senhor me falou isso, nos falou isso. Falou: nossa, eu vejo pessoas que ganham tão pouquinho, com uma vida tão difícil, e parecem tão felizes. Tão felizes, vivem uma vida simples. Parece que aí é uma prova já bem sucedida. Então, a riqueza também pode ser uma prova. A prova para desenvolver, ajudar a desenvolver o progresso. Aliás, eu dou um conselho, para vocês não pediram nada, mas vou dar um conselho para vocês. Chegar no final do ano, se for fazer aquela fezinha, olha que bonitinho, fazer uma fezinha. Tem um jogo que faz no final do ano, como chama? Mega Sena. Cuidado com o que você vai falar antes de fazer a Mega Sena. Vamos lá. Ai, Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar o fulano, ciclano, beltrano, eu vou fazer, vou acontecer. Cuidado, viu? Porque tá tudo sendo anotado. Na outra encarnação você vai vir com esse dinheiro, com um pouco desse dinheiro, com uma parte desse dinheiro, com um décimo desse dinheiro, e aí vai tirar a prova. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí chega aí e faz o quê? Fica comprando carro, casa, apartamento, sítio, fazenda, barco, iate, sei lá o quê. Acaba a encarnação, porque uma vida dessa, vocês já imaginaram uma vida só assim, meu Deus? É dia e noite, o tempo inteiro, dia e noite, dia e noite. Quando você vai ver, você já está com 80 anos. Aí faz até uma música para você, o dono da lancha, como é o nome? É o Cabeça Branca, o dono da lancha, não é? Mas aí já passou a vida dele, acabou. Aí chega no mundo espiritual e fala assim: escuta, você lembra que você tinha falado se você ganhasse na loteria? Nós não fizemos você ganhar. Você já nasceu com esse mundo de dinheiro, o que você fez? E agora? Como resolve? Sabe como resolve? Não é nascendo no Ipiranga, não. Sabe onde vai nascer? Em Santos? Não, né? Em outro lugar. Vai nascer em outro lugar. Ah, não sei, é alguma periferia assim, bem longe, bem difícil, bem inacessível. Ah, aquela dificuldade. Para pegar um ônibus tem que andar uns 50 quarteirão. O ônibus passa de hora em hora. Aí você perde aquele por causa de 10 minutos, tem que esperar mais 50 minutos o outro passar. Ah, vai trabalhar, ninguém quer nem te pagar nem um salário mínimo, porque tem um salário mínimo estadual, tem o federal, tem o municipal, tem tudo, tem tanto tipo de salário mínimo, ele vai te pagar o que paga menos salário mínimo, sabe? E aí você pensa assim, mas o salário mínimo, meu Deus do céu, aí você vai viver assim, com essa dificuldade. Você vai lá comprar 5 quilos de arroz, não, melhor comprar um só, a gente põe um pouquinho mais de água. É só pôr mais 5 litros de água, 1 quilo de arroz, que fica 5 quilos, não é? Aí não é, vira arroz, vira o quê? Vira sopa, né? Sei lá, o quê? Então você toma sopa de arroz, você vai comprar carne, em vez de você comprar 1 quilo, você compra 100 gramas e corta em 50 pedacinhos, assim. O japonês fazia isso, sabiam disso? Depois da Segunda Guerra, eles não tinham quase comida. Quando o japonês vinha, alguém pode confirmar isso, chegou no Brasil, viu um negócio chamado churrascaria, quase que eles morreram, caíram para trás. Meu Deus do céu, aquele negócio de carne passando o tempo todo, é carne, carne, carne. Misericórdia! E lá comprar um cubinho de carne assim, punha na sopa, ele comia o caldo do caldo do caldo da carne.
Se alguém achasse um fiapinho de carne lá dentro, achei um fiapinho da carne, ficava mais do que o caldo, né? Então vejam só como a gente passa dificuldades, como a gente passa problemas. Bom, o risco da riqueza, todo mundo já sabe. É a ilusão de poder, porque todas as portas se abrem. Você vai no mercado assim, essa vaga é reservada para o senhor, pode parar o carro aqui, na porta do mercado. Aí o próprio caixa, larga o caixa lá e traz as suas compras, abre o porta-mala, põe para você dentro do carro. Quer que o menino vai para ajudar a descarregar lá? Olha assim. Aí chega o pobre com o carrinho de feira, daqueles antigos. Lembra aqueles carrinhos de feira antigo? Eu nem tenho visto mais esse carrinho. Tem por aí esse carrinho? Tem. A senhora tem um desse? Tá na moda? De novo. Então toma cuidado, viu? Toma cuidado na feira. Toma cuidado. Aí vai com ele. Então agora eu nem posso dar mais exemplo desse carrinho, meu Deus do céu. Ele vai com a sacola de lona, lembra uma sacola de lona? Ele vai com a sacola de lona lá no mercado. O senhor vai querer sacolinha? Acho que eu vou querer umas duas. É 50, é R$ 2 cada sacolinha. Não, não, põe na minha sacola mesmo. Caixa para pobre é lá no fundo. Aqui é só para idoso. Ah, desculpe. Aqui é só para quem não é pobre. Vocês veem por que eu preciso gravar a palestra? Depois eu vou escutar isso aqui e falar, meu Deus do céu. Você já pensou a confusão que você pode arrumar com essas conversas? Não? Misericórdia, né? Bom, o rico é mais fácil de ficar com o coração duro. Sabe por quê? Ele vai falar assim, você tem que trabalhar como eu trabalhei, para ficar rico como eu fiquei, para fazer o que eu fiz, para sofrer o que eu sofri, para fazer o que eu fiz, para saber, para ter o que eu tenho. Tá bom, mas é agora, eu morro de fome? Não, se vira. É assim, o rico endurece o coração facinho. Quando é o rico de natureza, que veio já de berço de ouro, até compreensível, ele não conhece a pobreza nem a dificuldade. Mas o duro é você pegar um camarada, que nem o meu caso, que era pobre, ficou rico. Agora eu sou rico, quem quiser um Pix, só passar um número para mim. Que era pobre, ficou rico. E aí, a pessoa pede, você dá uma moeda no farol? Você tem que trabalhar que nem eu trabalhei. Tá bom, eu vou trabalhar, mas e agora? O que eu faço agora? Falei, cada um com seus problemas, né? Endurece o coração. Veja só como que a gente faz, não é? Bom, outra questão difícil para o rico. Ele é mais facilmente tentado. Como assim? Olha, as casas, as pessoas, e pensar bem o que vai falar, né? Algumas pessoas recebem muitas doações, quando vai vir, recebe um monte de coisa assim, deu uma arrumadinha em casa. Aí tem coisa que fala assim, nossa, isso aqui é tão caro, meu Deus, isso aqui, meu Deus, essa roupa de marca, isso daqui, misericórdia. A pessoa vai passear no shopping, pensa assim, vou tomar um sorvete. Aí tá uma promoção lá, calça promoção, uma por 100, 10 por 500. Ela compra 10 calças, porque está em promoção, vai sair assim, metade do preço as 10 calças. Ela compra. Aí vai dizer, nossa, esse bibelô é tão bonito, ele nem precisa de luz, se ilumina sozinho. Aí compra o negócio aqui. Aí, eu acho que estou precisando de um forno elétrico, compra um forno elétrico. Eu dou um conselho para vocês, hein? Como é? Toma sorvete numa sorveteria de rua, melhor. Ou toma na rua ou faz em casa, nem sai para tudo, porque ir em shopping center é um perigo lascado, viu? Ou então leva só o dinheiro do sorvete igual a gente fazia. A gente não, os meus amigos faziam, quando ia com os 10 filhos lá fazer alguma coisa. Quanto que é o sorvete? Na época era R$ 1, então levava 10. Não posso tomar outro? Fala assim, só se você chupar do seu irmão menor, que está demorando para chupar. Porque acabou. Comprou os 10, acabou o dinheiro, acabou. Vamos voltar todo mundo a pé e tá tudo certo. Ou então passa todo mundo por baixo. Mas eu tenho 7 anos. Você fala que tem 5.
Aconteceu com um amigo meu isso. Sabe o que ele falou para o cobrador? Você tem, quantos anos você tem? Ele falou assim, olha, eu tenho 7, mas meu pai mandou falar que eu tenho 5. Já pensou? Que coisa. Eles são assim, né? As crianças são assim, né? Diz que esse meu amigo passou uma vergonha lascada, mas ainda bem que foi levado tudo na esportiva, na brincadeira, todo mundo deram risada. Falei, mas ele gosta de brincar, né? Sabe para que é? O meu amigo falou, é só para deixar o pai em mau lençol e todo mundo deu risada, e tá tudo certo. Vamos todo mundo descer pela frente mesmo, que tá tudo bem, e pronto, e resolveu o assunto. Mas o rico é muito mais tentado do que o pobre, porque a cada momento tem alguma proposta. Quer comprar um terreno lá em Iguape? Não é um lugar bom de comprar terreno em Iguape? Diz que lá tem terreno já com a praia dentro. A pessoa compra já dentro da praia. Não precisa nem sair, é só fazer umas parafitas lá e pôr o pé lá embaixo, que a água já está lá embaixo, dentro do mar, dentro do... Diz que tem terreno lá à vontade para comprar, né? Então, a pessoa compra coisa que não conhece, que não vê, investe dinheiro onde não sabe direito, perde o tempo inteiro. É um problema. Se a pessoa não tiver equilíbrio para lidar com recursos, veja quanta coisa a pessoa faz e depois se arrepende. A gente faz isso e a gente nem tem recurso. Não é o meu caso, o caso de vocês, né? A gente nem tem recurso. Aí vai ver, meu Deus do céu, mas para que eu vou comprar isso? Eu tenho um amigo que quando ele vê lâmpada para comprar, ele compra de dúzia, 10, 20, 30, 50, 200 lâmpadas, meu Deus do céu. As lâmpadas não queimam mais que antigamente. Não é? Antigamente não queimava, toda hora queimava a lâmpada. Essas lâmpadas agora parece que se queimar e cortar um pedacinho dela lá, ela volta a funcionar. E a pessoa tem um monte de lâmpada lá, vai dar para iluminar o bairro todinho. Eu posso falar com ele, se alguém precisar de lâmpada, ele pode até doar alguma se precisar, viu? Só falar comigo depois. Bom, o rico se salva quando? O rico se salva quando ele procura não se apegar aos seus bens terrenos. Agora parece uma anedota, mas essa história é 99% de chance de ser verdadeira. Tinha um senhor que era presidente, ficou muito famoso, do time do Corinthians. Como é que era o nome dele? Ele tinha um nome bem famoso, antigo. Vicente. A senhora é corintiana? A senhora é corintiana? E como é que a senhora sabe dele? Ah, o seu marido é. Ah, então tá bom. Ele é só corintiano, né? Ah, que bom, que bom. Então, hoje nem sei se ele ainda está encarnado, né? Mas diz que no tempo dele ele tinha muitos recursos, ele tinha um carro desses carros importados, Mercedes, esses carros aí. Aí diz que um camarada parou no farol, ô Vicente, esse carrão bonito, eu posso dar uma volta? Ele falou, pode, vem cá, vai no meu que eu vou no seu. Ele falou, meu Deus do céu, é uma espécie de desprendimento, né? Eu achei uma espécie de desprendimento isso, a pessoa fazer isso, assim, com uma pessoa no farol do lado dele, lá junto com ele. Meu Deus do céu. Eu não conheço a história desse senhor assim a fundo para dizer se ele era ou não era, mas esse fato parece que é real. Eles tinham uma certa anedota com esse senhor, ele era meio, tinha um pouco de chacota com ele, não sei se era porque ele era presidente do time há muitos anos, não sei o que acontecia, por que tinha essas histórias dele. Mas nesse caso, é um caso de desprendimento, não é? E a gente vê que muitas vezes as pessoas não conseguem se desprender, às vezes. Você pega um mendigo na rua, tá com aquela carroça, lotada de coisa. Aí você vê uma rodinha que serve no seu carrinho de feira. Aí você fala assim, escuta, essa rodinha aí, o senhor não pode me vender? Falou, de jeito nenhum. Essa rodinha pode me servir daqui para 50 anos. Ele não te vende a rodinha, nem te dá, nem te faz nada. Meu Deus do céu! E ele tem riquezas, mas não essa que nós estamos falando, mas é a prisão às coisas materiais. Olha só. Bom, quando ele consegue usar bem os seus recursos, isso não significa, gente, que a pessoa saia distribuindo recursos. Não é isso. Em absoluto que seja isso. Mas, às vezes,
dando alguns apoios, assim, sabe? Uma espécie de alavanca para algumas coisas. Dá uma alavanca, sabe? Dá uma alavanca, assim, para impulsionar alguma coisa. Isso pode ser interessante. Então, a gente não tem muito prazer quando algum familiar, alguém fala para a gente, olha, eu queria, sei lá, eu estou pensando em comprar uma água para vender no farol. Assim, tá bom, mas isso não é muito caro, então eu preciso comprar a caixa. E só falta isso. Ele quer um recurso para ativar um trabalho. A gente tem muitas vezes tem satisfação em dar uma alavanca dessa, dar uma ajuda dessa. Ah, poxa vida, tem lá um sobrinho. Aí eu falo, nossa, eu tô trabalhando de motorista de aplicativo, mas o aluguel do carro me custa que é muito difícil de ganhar algum dinheiro no final do mês, tem que pagar o aluguel do carro. Se você tem uma possibilidade, dá uma alavanca, dá uma entrada no carro para a pessoa. Então, isso é usar bem o recurso. Não é sair distribuindo a mão cheias aí para quem nem faz questão e nem sabe o que vai fazer com o recurso. Não é isso. O propósito não é esse, obviamente, não é? E também o rico quando age com humildade. Mas aí também serve para o pobre, né? Porque tem gente que mora no Sacomã e só compra no Ipiranga para falar que mora no Ipiranga, não é mesmo? E tem gente que vai no Sacomã, só compra no Sacomã, para ninguém saber que ele é do Ipiranga, não é mesmo? Também. Então, é uma brincadeira, claro, né? Bom, não é a riqueza que condena, mas sim o uso egoísta dela. Esse é o maior problema que nós temos, não é? Bom, vamos dar alguns exemplos rápidos que podem fazer a gente pensar, não é? Imagine dois ricos. Um acumula, explora e vive só para si. Ele está, sinalzinho de igual, sofrimento para o futuro. O outro distribui, ajuda e vive com propósito. Igual a crescimento espiritual. Ambos tinham riquezas, mas ambos tiveram destinos diferentes, separados. Hoje existe uma máquina hoje tentando promover a pobreza. Sinceramente, eu acho assim triste a gente que trabalha com a necessidade, a fome, a miséria humana. Eu acho triste quando a gente vê, por exemplo, promoção de comunidade. Aqui na comunidade vai acontecer isso e aquilo, e aqui é bonito, aqui é belo, aqui é lindo, é maravilhoso. Meu Deus do céu! Se vocês já passaram por alguma dessas, se vocês já entraram em algumas casas dessas, se vocês já viveram em algum lugar desse, vocês vão descobrir que muitas vezes a pessoa está em cima de uma passagem de esgoto, está morando ali em cima, com quarto, cozinha, mora em ambientes que mal às vezes consegue passar a pessoa, duas pessoas não conseguem passar no ambiente que vai ficar, lugares apertados, salubres, ali prolifera tudo quanto é tipo de bicho, de animaizinhos rasteiros e outros. Como que pode ser bonito uma coisa dessa? Então eu fico um pouco triste quando eu vejo uma situação dessa, e as pessoas promovendo isso, acham que é bonito promover uma coisa dessa. Bonito é arrancar tudo isso aí e fazer uma coisa digna, como é que eu posso dizer assim, com beleza, fazer uma coisa bonita, uma coisa equilibrada. Isso sim, põe isso para baixo e constrói uma coisa bonita. Faz uma coisa digna, para que uma pessoa possa ter dignidade, entrar na sua casa de uma forma correta. Quando a gente faz visitas à penitenciária feminina, às vezes fala assim, você vai sair daqui, vou voltar para minha quebrada, eu adoro a minha quebrada. Já pensaram? Que cultura, né? De viver assim, miseravelmente. É miseravelmente. Quando não tem outra forma, a gente não tem o que fazer. Mas a gente pode fazer alguma coisa não é? Até a gente mesmo que está lá morando. Aquilo ali não pode ser uma ideia definitiva de ficar num lugar desse. O trabalho que se tem com os jovens da periferia é justamente esse. Olha, aqui não é o seu lugar. Você está aqui por uma contingência da vida, mas o seu objetivo é outro.
Você tem que crescer, se desenvolver para resgatar a sua família daqui. Você tem que ir para um lugar digno, onde você possa ter dignidade, possa ter possibilidades maiores, possa ter condições melhores. Esse é um desabafo, desculpe. Vamos em frente. Bom, também a gente não pode servir a Deus a Mamon, mas a gente pode fazer o seguinte: colocar Mamon, que é as riquezas, a serviço de Deus. Todo mundo sabe disso, né? Então, assim, às vezes um remédio, uma ajuda, um apoio, sei lá, qualquer situação financeira que às vezes é mínima, que para a gente não faz muita diferença, mas que pode às vezes impulsionar uma pessoa, pode tirar a pessoa do desespero, possa ajudá-la, não é? Bom, a riqueza é um meio, não é um fim. Deus não convida ou não condena o rico, convida ele à responsabilidade. A verdadeira salvação, então, está na caridade, na humildade e no desapego. Então, se o rico tiver essas três qualidades, ele está tranquilo, não é? Ser rico não impede a salvação. O que impede é o egoísmo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine